Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária. Te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Faz tudo isso que o YouTube reconhece a bela e grande legitimidade dessa maravilhosa missão. Na primeira semana do tempo comum, o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele insistia e os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiram apresentar a Jesus por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, que prescruta logo o íntimo do coração de cada homem, disse a eles: Por que pensais assim no íntimo do teu coração? Disse-lhe: Porque pensais assim em vossos corações. Eu te pergunto: o que é mais fácil dizer para o paralítico: Os teus pecados são todos perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, um texto tão bonito, tantos elementos aqui nesse evangelho para nós, digamos, passearmos, né? Ou bebermos de tantas coisas maravilhosas que tem aqui para nós. Começa aqui o texto curioso, é que Jesus entra numa casa. Aqui o texto não deixa claro a casa de quem, não se sabe quem era. Bom, enfim, era uma casa. E mostra que os escribas estavam dentro dessa casa. Mostra também que essa casa começou a ficar pequena, tamanha quantidade de pessoas que queriam estar para ouvir Jesus, e o texto diz que Jesus os instruía, ou seja, evangelizava, os educava, os formava. Era a formação que Jesus fazia naquele momento. E aí, umas pessoas também, diz que 4, o texto aqui diz, o texto de Marcos deixa bem claro, 4 homens levaram um paralítico e, como não soubessem como chegar à cama até Jesus, porque não era possível entrar naquela casa,
eles tiveram a ideia de subir o telhado, abrir um buraco no telhado e como se fosse um elevador, descesse a cama e parava exatamente junto de Jesus, bem perto de Jesus. Agora vamos lá. O muito curioso, dois aspectos aqui para mim importante aqui. Primeiro, 4 homens, 4 irmãos resolveram me levar ou te levar para junto de Jesus. Cada vez mais o tempo de hoje, o tempo de tantas situações tão complicadas, como precisamos de que pessoas não nos permita parar, e se pararmos, que ela nos leve até Jesus. Como eu preciso ser essa pessoa que levo, ou como eu preciso ter pessoas que me levem até Jesus. Uma vez parado, uma vez estatizado, eu preciso de alguém que me leve até Jesus. As formas de parar. Quais são as formas de parar? Tantas vezes que nós perdemos o foco, tantas vezes que nós perdemos até o sentido da nossa fé, quantas vezes nós colocamos coisas, pessoas, situações no lugar de Jesus. Isso é parar, isso é uma paralisia. Nós colocamos prazeres acima de Jesus, isso é uma paralisia. Colocamos pessoas, colocamos, trabalho, colocamos tantas coisas acima de Jesus, isso é uma paralisia. Eu preciso que irmãos me levem até Jesus, me mostrando que o caminho que eu estou tomando é uma paralisia. Talvez eu não esteja percebendo, talvez eu ache que eu amo muito a Deus, mas estou por caminhos que não condizem. Eu preciso de pessoas que me levem para Jesus. Ou eu preciso ser essa pessoa que te leve para Jesus. Eu preciso me autoanalisar, me autoavaliar, me autoperceber e ver na minha vida se de fato eu estou indo ao encontro de Jesus ou estou paralisado. Rezemos para que eu encontre pessoas que me levem. E aí esses 4 homens fizeram essa caridade de levar aquele paralítico até Jesus. E é interessante que Jesus viu a fé dos 4 homens. Não olhou para a fé do paralítico. Não olhou para a fé do paralítico, mas a fé daqueles 4 homens. Admirou-se pela fé daqueles 4 homens. E ele disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Agora entra os escribas, o momento dos escribas. Porém, vamos lá, aquela sala cheia e de repente começa a ouvir um barulho lá de cima do telhado, né? Um barulho em cima do telhado, começa a entrar de repente o sol, porque o telhado começa a sair do lugar, porque estavam tirando, e não foi um buraquinho para passar uma cama, foi um extremo buraco. E onde está o proprietário dessa casa? O proprietário dessa casa estava embebecido na alegria de estar com Jesus, entrou na minha casa. O patrimônio, isso não é nada. O dono da casa deveria estar pensando desse modo. Eu tenho a maior riqueza, ele entrou na minha casa. Ele entrou na minha casa, eu sou honrado em tê-lo em minha casa. Então aquele buraco lá, que poderia abrir um processo contra aqueles homens, poderia, nem sei se os homens consertaram o prejuízo que deu naquela casa, mas o dono da casa estava feliz porque o Senhor estava ali. É interessante a gente perceber esse foco, né? Quando Jesus entra na vida de alguém, é aquela pessoa que é muito consumista. Quando Jesus entra, esse super consumismo acaba. Aquela pessoa que é prepotente, quando Jesus entra, aquela prepotência acaba.
aquela pessoa que é malvada, que tem requinte, um requinte de fazer crueldade com as pessoas, mentiras, fofocas, etc, etc. Quando Jesus entra, isso acaba. Então a gente vai percebendo o que é a entrada de Jesus na nossa vida, no nosso coração. E aí vai continuar o texto mostrando aqui o seguinte: os escribas diziam, que coisa é essa? Como é que ele pode dizer os pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar os pecados. Os escribas são muito protestantes, né? Não acreditam na graça santificante do sacramento da confissão, né? Só Deus pode perdoar pecados, né? E aí Jesus diz, porque pensa assim no seu coração, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, eu digo para esse homem, levanta-te, pega a tua cama e vá. E vá. E assim o homem fez. Levantou-se, pegou a cama e foi embora. Alegre, curado, andando, com força tamanha que levou a cama sozinho. Ou ele deveria ser muito forte, gordo, ou a cama deveria pesar muito, porque precisou de 4 homens para carregar aquela cama. Bom, enfim, ele foi embora. É preciso hoje pedirmos ao nosso Deus a graça da cura dessa paralisia que vai adormecendo a nossa fé, vai nos deixando distante do Senhor. Que o Senhor possa nos curar hoje das nossas misérias, para que o pecado não nos paralise, para que o pecado não nos domine, para que o pecado seja aniquilado pelo sacramento da confissão que nós cremos. Assim seja a palavra de Deus para nós no dia de hoje. A paralisia acabou. É preciso que alguém me leve para Jesus, ou é preciso que eu leve alguém para Jesus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, nos sustente, nos dê a graça de uma casa para o nosso instituto, que São José, esposo de Maria, fiel, prudente, nos ajude nessa fidelidade, na prudência de amar a nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.